Olá, pessoal. Vamos ao início a mais uma aula. Nossa quarta aula, né? Hoje o nosso tema vai ser lipídios. Lipídios. Bom, a principal função dos lipídios, né, é o fornecimento de energia, isso nós sabemos, né? As reservas de adipócitos estão aí para isso, para poder armazenar essa energia. E os lipídios, eles são divididos em três grupos, basicamente. O grupo de gordura simples, né? Nós temos, por exemplo, os glicerídeos, gorduras compostas, os fosfolipídios, o glicolipídios e a lipoproteína. Gorduras derivadas, nós temos ácidos graxos, esteroides e os hidrocarbonetos. Bom, a gordura, como que é feito esse cuidado nessa prescrição dos lipídios na dieta? Então, em média, é feito de 20 a 30% do total das calorias do indivíduo. Eu utilizo essa porcentagem e esse limite de 20 a 30. Não é uma regra, certo, pessoal? Mas, no máximo, assim, 30, em alguns casos, um pouquinho mais. Mas, basicamente, é isso, de 15 até 30, mais ou menos. Enfim, então a referência é de 20 a 30, é total de calorias. Maior reserva de energia do organismo justamente para isso. A finalidade do tecido adiposo é nos fornecer energia, além de manutenção de temperatura, né, reservas de glicogênio, enfim, nós vamos até falar sobre o glicogênio aqui. O colesterol, ele é precursor do hormônio dos esteroides, como testosterona, estrogênio e também a vitamina D. A vitamina D que tem um valor aí paralelo à questão hormonal. Tem uma função bacana a respeito de transportes de vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Bom, nós temos alguns tipos de gorduras, nós vamos dividir elas aqui. Gorduras trans. A gordura trans é responsável por aumentar a resistência à insulina, a adiposidade visceral, aumenta a quantidade de adipócitos viscerais, aquela gordura entre as vísceras, inflamação sistêmica. As gorduras saturadas, depende do contexto, se eu posso prescrever ou não, a quantidade que vai prescrever ou não. Percentual, depende do percentual de gordura, da sensibilidade de insulina do paciente, a prática de atividades físicas ou não a prática de atividades, o contexto da dieta em si. Então, as gorduras saturadas eu posso prescrevê-las, né, tendo esse cuidado, né? Eu tenho que verificar todo um contexto, o que é diferente à gordura trans, né? Então, o mínimo de gordura trans possível na dieta, né? E, se possível, até não prescrevê-la, né? É interessante. As gorduras monoinsaturadas é a gordura do azeite de oliva, da canola, abacate, amendoim, enfim, são gorduras neutras e tem uma relação possível de redução do LDL, que é o colesterol ruim. As recomendações dos lipídios. Bom, então lipídios totais vai lá nessa média de 15 a 30% de calorias totais, certo? Sendo que essas 15 a 30% é dividido da seguinte forma. Os ácidos graxos saturados é prescrito até uma média de 10% da quantidade de proteína na dieta, de lipídio na dieta. Os ácidos graxos poliinsaturados vai na média de 6 a 10% na prescrição da dieta. Ômega 6 tem uma janela aí de 5 a 8%, assim como o ômega 3 de 1 a 2%. Né? Tem esse controle, esse balanço energético aí entre ômega 3 e ômega 6, por questão de toda a questão da lipidemia e tudo mais. O controle e o balanceio desses óleos, né? Ácidos graxos monoinsaturados, eu vou prescrever o restante disponível desse limite de 15 a 30% das calorias, e os ácidos graxos trans, mínimo possível na dieta. Então, basicamente, eu vou me atender mais aos ácidos graxos saturados, né? E os poliinsaturados, sendo que é fundamental a importância do equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 na dieta. Gordura dos alimentos. Então, quando se fala em saturadas, trans, monossaturadas, onde que eu vou encontrar isso, né? Alguns exemplos estão aí. Saturadas, as carnes, os leites, os ovos, que são muito consumidos, né? Nessa preparação de fisiculturismo, na preparação do atleta que treina, ou do paciente ativo, do cliente ativo, né? Aquela galera do oba-oba que quer ficar com um shape bacana e que tem esse cuidado com a dieta, com o treino. Então, essas são alimentações comuns,
carnes, leite e ovos. Então, a base da dieta, né, sempre que a gente prescreve, estão essas daí. As gorduras trans, né, são as margarinas, os doces, fast foods, que deve ser o mínimo possível, o máximo possível restringido, mínimo possível de consumido, e, se possível, até mesmo não prescrevê-los, né, depende muito de cada caso. As gorduras monoinsaturadas, abacate, azeite de oliva, as oleaginosas, elas são extremamente importantes, porque estão ligadas com a questão da saciedade, né? Então é importante colocar monoinsaturadas por questão da saciedade em cada caso, principalmente no aluno, no paciente, que ele tem uma visão mais voltada para a perda do peso, né? Redução da gordura corporal. Então, elas são fundamentais, auxilia bastante no controle da vontade de comer, né? Da saciedade. Ômega 6, os óleos vegetais, as carnes contêm, etc. E o ômega 3, peixes, linhaça. Linhaça é importantíssimo aí na hora de bater os ômega 3, porque nem sempre o nosso cliente é adepto ao uso de peixes, ou às vezes não quer suplementar com suplemento de óleo de peixe. Então a linhaça é uma solução bacana, porque ela pode ser incorporada ali na dieta, em qualquer uma das refeições, né, na sua quantidade correta. E agora, as gorduras em pré-contest. O que seria este pré-contest? Vamos lembrar. Então, é aquela fase onde eu já tenho um determinado objetivo. Então, se o meu cliente ele não tem um objetivo específico, ele não tem uma viagem em vista, ele não tem um evento em vista, ele não tem uma competição em vista, eu não estou em pré-contest. Então, é só o controle da manutenção do peso do meu aluno, da quantidade de gordura do meu aluno. Se o meu aluno precisa reduzir a quantidade de gordura corporal, eu tenho que ter alguns cuidados. E este daqui é algum destes cuidados. Quero falar mais ainda desse pré-contest. Se eu tenho um evento em vista, por exemplo, o meu cliente ele chega no consultório e tem um prazo aí de 6 a 7 meses para poder fazer uma viagem e gostaria de chegar com uma estética melhor, com uma redução com uma saúde melhor, com uma redução da gordura corporal, com um aumento da massa muscular, esteticamente falando. Ou então ele chega na musculação, na academia e procura o personal olha, eu tenho 7 meses para poder fazer a viagem para o Rio de Janeiro, enfim, algum lugar que ele queira um shape melhor, né? Enfim, um evento qualquer. Então, se está determinado este evento, este objetivo, nós temos um prazo para isso, então nós estamos em pré-contest. Falando agora de competição. Se eu tenho um atleta da musculação que ele vai subir em um campeonato de fisiculturismo, o pré-contest é quando já tem uma prévia de qual campeonato ele vai participar e qual categoria ele pretende participar, correto? Isso aqui falando no mundo da musculação. Se eu tenho um atleta que seja velocista, por exemplo, um atleta de ciclismo, ou um atleta, um nado, por exemplo, ou um atleta de vôlei, de futebol, enfim, qualquer esporte, o pré-contest é a pré-temporada. Então já tem um campeonato, uma temporada em vista, então ele entra nessa preparação para o campeonato em si, certo? Enfim, se eu tenho um evento definido, se eu tenho um objetivo definido, se eu tenho um prazo para isso, então a prescrição das gorduras vai depender da estratégia utilizada, de qual dieta eu vou prescrever para esse meu aluno. Isso está relacionado diretamente ao tempo. Então, o tempo que eu tenho de preparo vai determinar o meu treinamento na academia, vai determinar a minha prescrição da minha dieta, correto? Quanto mais tempo, melhor a qualidade. Quanto menos tempo, menor a qualidade. E quanto menos tempo, dependendo da estratégia, nós vamos ver que existe um rebote muito grande. E aí, está alguns exemplos, né, que nós vamos até falar delas um pouco depois. Low carb, a dieta low carb, ou a high protein, né, que é uma dieta com baixo carboidrato e com alta proteína, então a minha ingesta de gordura ela vai variar entre 30 a 40% do meu cardápio. A dieta metabólica ela já varia entre 50 a 60, assim como a cetogênica de 60 a 80. As fontes de gorduras variadas podendo utilizar mais gorduras saturadas, como carnes e ovos, do que as recomendações usuais. Então, nesses casos específicos dessa dieta,
né? Depende muito do contexto, assim como eu falei, né? Então, depende muito do tempo que eu tenho e da estratégia que eu vou utilizar. Professor, todo mundo que tem um período definido, todo mundo que tem um evento definido, é obrigatório utilizar de estratégias dietéticas? Como, por exemplo, todo mundo é obrigado a utilizar low carb, é obrigado a fazer a cetogênica em cada caso? Não, não é. Existem clientes que eles vão fazer uma preparação para um certo evento ou para uma certa viagem e nunca vão fazer uma dieta dessa, né, nessa preparação. Então, neste período de 6 meses, 7 meses, dependendo do corpo do meu cliente, dependendo do estado de saúde, dependendo do que a avaliação dele me mostra, não há necessidade de fazer estratégias. Agora, existem alguns casos que a estratégia é bem-vinda, né? Por exemplo, algo muito particular, né? Quando eu preparo alguém com essa finalidade, né? Seja de competição ou seja de eventuais, os não atletas, eu utilizo muito low carb. Mas esse low carb é 15 dias antes da viagem do meu cliente. Por quê? Porque ele vai chegar lá e vai chegar com um corpo bacana. Só que eu também deixo meu cliente que é um efeito aspirina, né? Deixo meu cliente ciente que é um efeito aspirina. Nem todo mundo vai conseguir manter o shape bacana viajando, né? Então, tem que ser muito bem negociado, tem que ser muito bem dialogado com o cliente. Também depende de cada caso. Já teve casos que eu preparei, não atletas também, para viagens, para casamento, né? Isso já aconteceu muito. Que não teve tanta estratégia, não. Fez um controle dietético mesmo e mudou um pouco mais. O que mais mudou mesmo foi treino, né? Corrigimos ali algumas proteínas, principalmente carboidratos, né? A ingesta de gorduras. Então, sim, coisa básica mesmo da nutrição. Mas o treino em si foi um fator determinante. Mas isso depende de cada caso, pessoal, né? Não é uma regra, não é uma ordem, né? Fazer essas estratégias. E para exercício baixo e moderado, qual é a indicação? Então, exercício baixo e moderado é uma média de 25 a 30% de volume de oxigênio máximo e de 50 a 60 do VO2 máximo. Então tem esse limite aí, ó. Exercício baixo e moderado. Exercício baixo é considerado aquele exercício que vai atingir essa métrica de 25 a 30% do VO2 máximo, correto? E exercício moderado que vai estar entre aí de 50 a 60% do VO2 máximo, né? Enfim, nos primeiros 20 minutos, o glicogênio hepático e muscular, ele fornece energia de 40 a 50% da energia durante esse exercício. Então, primeiramente, os 20 primeiros minutos, o glicogênio hepático e muscular vai fornecer energia. E as gorduras entram aí nesse fornecimento energético numa média de 50 a 60% da energia que está sendo dispendiada. Então, assim, se eu estou fazendo uma atividade baixa, né, o meu dispêndio energético é menor. Porém, quem está fornecendo essa energia, quem está fornecendo este combustível é, primeiramente, o hepático muscular e de 50% a 60% a da gordura. E quanto mais alto, mais eu vou dispendiar, né? Mas sempre atendendo esse parâmetro aí. Se o exercício prosseguir, aumenta a energia proveniente das gorduras. Então, de 50 a 60, ela aumenta para 70% do fornecimento de energia. Existe pequena participação do glicogênio muscular, até mesmo porque ele é degradado um pouco mais rápido, né? E a glicose sanguínea é muito utilizada após 90 minutos. Pode cair o nível de glicemia, né? Porque ela também está sempre ali disponível e fácil utilizada.